Olá, crianças, tudo bem? Graças a Deus, nós estamos começando aqui então agora. Esse momento vamos acompanhar Jesus. Estamos aqui nos estúdios da Lupita e nós juntos nesse tríduo sacro, nesses 3 dias. O que vai acontecer com Jesus? Como nós podemos acompanhar melhor a Jesus nesse momento da sua paixão, da sua morte e depois da sua ressurreição? Então vamos ler o Evangelho, para saber como começa com a instituição da Eucaristia, né? Essa missa conhecida também como lava-pés, na quinta-feira à noite, a missa vespertina. E fala assim: enquanto estavam comendo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e lhes deu, dizendo: tomai isto, é o meu corpo. Depois pegou o cálice, deu graças, passou a eles e todos beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, minhas queridas crianças, o que está acontecendo? Então, como é que é essa história? Então, nós podemos ver que Jesus teve a última ceia, e depois da última ceia aí, o que aconteceu nessa ceia? Então, vamos convidar hoje o irmão Jesus aqui também, que vai falar para a gente do que aconteceu. Jesus na última ceia, e nós temos aqui também o irmão Jesus, né? Então, irmão Jesus, esse último momento, o que aconteceu com Jesus aí na última ceia? Tem 3 presentes que ele deu pra gente, né? Vamos falar dos Isso 3 que eu presentes. Queria falar do primeiro presente, né, que é o mandamento do amor que ele deixa pra gente, olha né? só. Exatamente. E sabe como é que ele deixa pra gente esse mandamento do amor? Com o seu exemplo. Com o seu exemplo. Como é que ele faz? Ele vem e lava os pés dos discípulos, né? Fala tanto amor, ele sentia tanto amor que ele falou: não, eu quero deixar uma coisa aqui para que lembrem de mim, né? E para que lembrem aqueles que verem, né? Que virem, esse é discípulo de Jesus, porque fazem a mesma coisa que eu faço, né? E ele lavou os pés dos apóstolos, né? E como ele mesmo diz, né? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Exatamente, exatamente. E mostrou isso lavando os pés. E não é que tinham os pés bonitinhos como hoje, né? Que a gente... Não, lá o tempo inteiro estavam de sandália e terra, né? Sujo, né? Então imagina, Jesus se abaixou e lavou os pés de cada um dos seus apóstolos, né? E ele falou depois: vocês compreenderam isso que eu fiz? Se eu sou um mestre e faço isso, quanto mais vocês que são meus discípulos, né? Tem que fazer a mesma coisa, o serviço, né? Ele reina servindo. É um rei que serve. E nós falamos de 3 presentes, então esse é um, né? O mandamento do amor. Mas ele fez mais alguma coisa, então? Fez também, ele deixou o presente do sacerdócio, né? Do sacerdote. Nos deixou a presença dele por meio dos sacerdotes, né? O sacerdote que celebra os sacramentos, o batismo, a missa, que vai também confessa. Que deu a primeira comunhão também, ou vai dar para vocês, ou já deu para algum irmãozinho, né? Exatamente. Então, Jesus deixa o presente dos sacerdotes para que eles possam fazer presente a ação dele, a graça dele, né? A sua presença. E o sacerdote, pelo que eu saiba, né? Então, aí nós estamos vendo, né? O que ele faz então, irmão Jesus? Outro presente, qual é? Outro presente, o terceiro presente, que é a Eucaristia, né? A Eucaristia, que é a presença dele mesmo, né? Viva em cada um desse pedacinho de pão, né? Que a gente vê na missa, né? Tá a presença dele viva aqui. No pão, a carne e o sangue, né? Que está aqui no vinho, né? Nesse cálice aqui. Muito bem. Então, Deus, nosso Senhor, deu o poder, né, aos apóstolos e instituiu os sacerdotes, que eles eram sacerdotes. A partir desse momento, então, eles podem consagrar. O vinho que vem no cálice, depois das palavras consagratórias, vai tornar-se o sangue de Cristo. E também, né, o corpo de Cristo, o pão, e depois das palavras também da consagração, torna-se então na Eucaristia. Então, 3 presentes que Jesus nos deixou nesta noite santa. Quais foram esse presente? Vamos lá, recapitulando, crianças. O primeiro que falou, irmão, aquela coisa de lava-pé lá, como é que foi? O mandamento do amor. Mandamento do amor. O segundo foi... o que foi? O que foi? Lembrei, o sacerdócio. O sacerdócio, segundo presente. Muito bem, se você em casa acertou, beleza então. E depois vem o terceiro presente, que é que as crianças vão receber a Eucaristia, preparação para receber depois também a Eucaristia. Então,
3 presentes na ceia do Senhor, nessa ceia vespertina, que aí começa o Tríduo Sacro. Depois disso, o quê? Jesus foi para casa, ele já foi dormir, já foi descansar? Não, ele foi pro... Não foi descansar? Não. Chegou a hora de Ah, Jesus, que ele ele foi- fala, né? Ele foi pro Monte das Oliveiras a rezar, né? Porque ele sabia que iam trair ele, né? Mas foram vários que traíram ele? Não. Foi somente um dos seus discípulos. Um dos discípulos, Dos apóstolos, né? dos apóstolos, um deles. Uhum. Mas como que ele pôde fazer isso se Jesus era tão bom? Então, deixou entrar o mal no seu coração, então, aí ele traiu ele por 30 moedas. Mas peraí, uma criança também pode deixar o mal entrar dentro do coração dela? Se ela não se cuidar, pode. Então, não queremos isso, né? Não, jamais. E por isso que as crianças que estão ouvindo e estão assistindo hoje no nosso programa, e sobretudo aqui vendo, não querem o mal. Por isso que estão aprendendo para Exatamente, não ter o pra mal. não aceitar isso, né? Todo mundo quer ser realmente amigo de Jesus, né? Sem trair ele. Bom, aí teve quem foi que traiu então? Judas traiu ele, né? Um dos 12. Judas Iscariotes, né? Judas Iscariotes, exatamente. Foi quem traiu. Tadinho, que coisa. Exatamente. E traiu ele com um beijo ainda, falando, ó, mestre. E ele falou, Um beijo. Bom, daí depois disso, então, daí o que aconteceu? Eles foram para casa, né? não, pra nada. Aí, de repente, chegou todos os guardas do templo e pegaram Jesus, né? E levaram ele para Pilatos, né? Que era quem estava no comando, por assim dizer, né? Naquele tempo, em Jerusalém. Para Mas ser eles fizeram um julgado. juízo na madrugada, o sumo sacerdote, toda aquela coisa errada. tudo, né? Isso. Antes de madrugada, levaram ele para julgar e falar coisas erradas de Jesus, né? Falar mentira, que ele falou que em 3 dias destruam esse templo e em 3 dias ele ia construir um outro novo, mas não entendiam que estava falando de Jesus mesmo, achavam que era o templo. Então começaram a falar Várias coisas acusações falsas. falsas, exatamente, sobre Jesus, que não eram verdade, né? Mas eles podiam condenar Jesus, o sumo Não. sacerdote, à morte? Não podiam condenar ele à morte, né? Então o que fizeram? Levaram ele para Pilatos, né? Que Pilatos ele sim então podia. era o governador naquela época, então ele tinha o poder para mandar crucificar. Exatamente. Então mandaram ele lá depois da madrugada, que deu esse rolo aí, não sabiam. Falaram, não, sabem o quê? Vamos levar melhor ele para Pilatos, né? Então levaram ele para lá. Aí Pilatos também, ele viu que Jesus era uma pessoa boa. Só que ele tinha medo do povo, né? Porque o povo tava falando, não, crucifica ele e tal. Porque eles gritavam lá na praça, né? Crucifica-o! Crucifica. Crucifica-o! Exato, e Crucifica! Pilatos, nossa, ele queria liberar Jesus realmente, né? Então ele falou, bom, na Páscoa normalmente eu libero um preso, né? Então ele ia liberar Barrabás, né? Que era um preso. E falou, bom, vamos ver se o povo ainda vai decidir pelo Barrabás ou pelo Jesus, né? Eu posso liberar Jesus também, né? Aí ele colocou... E ele soltou, obviamente, Jesus. E... Não soltou Jesus. Sabe por quê? O povo falou, não queremos Jesus, queremos Barrabás, o ladrão. Nossa, aquele assassino, parece que Aquele- ele tinha matado até um romano, né? Exatamente. O povo pediu isso. O povo pediu ainda o Barrabás, né? Nossa. Então imaginem como é que estava sofrendo Jesus com isso, né? Preferiam um ladrão, né? Alguém que matou a ele, né? Então imaginem. Então Pilatos o que falou? Ixi, eu tô com medo mesmo aqui, esse pessoal quer matar mesmo Jesus, né? Mas ele não queria assumir isso, ele não queria ser responsável disso. E sabe o que ele fez? Não, o que ele fez daí? Lavou as mãos, ó. Ele falou, ó, eu sou inocente do que vocês façam com ele, tá? Eu vou fazer o que Fez vocês me assim, falarem. né? Fez assim Jesus, né? Coitado de Jesus. E aí Jesus, a partir desse momento, então, ele foi condenado à morte. Foi condenado. E aí foi condenado à morte. E para ser condenado à morte também, ele daí começou a levar a cruz, né? Aí ele pegou, até chegar aqui, né, na hora do Calvário, aí ele pegou também a cruz, né? E foi Exatamente. carregando a cruz. Foi carregando a cruz sozinho, hein? Sozinho. Ele estava levando com todo esse peso, assim, nas costas dele. E era um caminho comprido, segundo o que eu... E flagelavam. E flagelavam ele, insultavam ele, Coroado de cuspiam, espinho. colocaram coroas de espinhos, né? Então Jesus estava sofrendo muito, realmente. Muito mesmo. E aí eles levaram Jesus até um monte que era chamado Monte Calvário, né? Isso. Né? O Monte Calvário. E aí lá ele foi crucificado sozinho? Só estava ele lá? Não foi crucificado sozinho. Foram
2 ladrões a mais que também estavam aí junto dele. Então foi 2 ladrões a mais? Então Exatamente. Jesus também era ladrão? Contavam ele como se fosse ladrão. Imagina. Contavam como se ele fosse ladrão. Imagina, foi considerado como se ele fosse um ladrão mesmo. Então, levaram ele, Jesus ficou no meio e dos lados. Mas dos Jesus dois sempre lados, foi inocente, né? Sempre foi inocente, sempre foi inocente. Só que com essas mentiras e tudo mais, ele foi considerado como se fosse um ladrão, quando ele realmente não era. É o Filho de Deus que veio para nos amar e servir em todo momento. Exatamente. Então ele foi lá e... E os homens que estavam lá na hora da descrição, era tudo ruim, era tudo mal, tudo malvado mesmo? Que dos ladrões? É, os ladrões. Teve um que não, ele se arrependeu. Ele reconheceu que Jesus era inocente. E falou para ele... Lá na cruz? Lá na cruz mesmo. E falou, Jesus, lembre de mim quando entre no seu reino. Ou seja, ele reconheceu... Ele pediu? Ele pediu na cruz, já depois vendo como é que Jesus perdoava. E como é o nome dele? Falam que era Dimas, é né? Dimas? São Dimas, inclusive. São? Uhum. E ele Fala a pediu? Ele pediu, lembre de mim quando entre no seu reino. E ele falava, ele não fez nada de errado. Ele reconheceu que Jesus não fez nada de errado. Então imagina também a alegria do coração de Jesus, que ele, mesmo Jesus falou, hoje vai estar comigo no meu reino, né? E que eu vi lá mais ou menos, né? Jesus foi crucificado aí ao meio-dia, né? Foi crucificado pelo meio-dia, mas ele morreu 3 horas da tarde. 3 horas? Imagina. Ficou 3 horas? 3 horas aí, pendurado, coitado, crucificado, assim como vocês estão vendo aqui agora. Então imagina o sofrimento e tudo que ele estava passando nesse momento. Mas Jesus quando estava lá na cruz, daí ele perdeu a paciência, ele ficou bravo com o povo. Não, ficou para nada, ele ficou em silêncio. E aliás, sabe o que ele fez? Ele falava, Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Estava perdoando aqueles que estavam fazendo mal para ele. Olha só o que Jesus nos ensina realmente, perdoar aqueles que nos fazem o mal. Nossa, que forte, né? Que forte mesmo. Mas Jesus também não estava sozinho aí. Tinha alguém que estava acompanhando ele. Vários que estavam acompanhando ele. Sabe quem era? Maria e São João também. E outras mulheres também de Jerusalém que estavam acompanhando Jesus firme, perto dele, né? Acompanhando para que ele não se sentisse sozinho e realmente sentisse a presença de alguém que estava aí e que queria que estivesse nos braços, né, de Maria, né? Maria queria que estivesse nos braços dela, né? Nossa, que coisa. Aí Jesus morre na cruz. Jesus morre E depois que ele morreu na cruz, o que fizeram com ele? Aí desceram ele da cruz, né? Desceram ele, José de Arimateia, né, que era um discípulo de E quem segurou ele daí? E aí, quando desceram da cruz, segurou Maria. Maria segurou ele, né? Então aí é a imagem da pietà, né? Que se chama da piedade, né? Olha só como é que Jesus sofreu tanto. Imagina como é que a gente fica, como fica o nosso coração ao ver uma cena assim, desse jeito, né? Maria que carregou o menino Jesus, né? Tudo bonitinho, assim, e agora carrega ele assim, morto, coitado, assim, desfigurado. E olha só. E depois levaram ele para o sepulcro, né? Levaram ele para o sepulcro. Que é um sepulcro que ninguém tinha utilizado, só Jesus. Exatamente, que José de Arimateia deixou para Jesus, né? Olha só. E aí ficou, né? E aí ficou, mas vamos ver, aí não acaba tudo. Não? Não acaba tudo aí. Mas vamos deixar aqui, né? Esse primeiro vídeo. E nós podemos, o que você como criança também pode fazer para acompanhar, né, Jesus nesta sexta-feira? E o que pode fazer? Olha, o que eu faria sendo uma criança, primeiro seria tentar acompanhar, esse dia não tem missa, na sexta-feira santa, né? Mas a gente pode acompanhar pelo online, se eu não posso participar presencialmente, tudo que é a liturgia que se apresenta nesse dia, né? E nesse dia é um dia que pode gritar, pode escutar música alto, assim de boa? Não, na verdade não, porque é um dia onde a gente está triste, né? Porque isso, o que fizeram com Jesus dói, né? E dói muito também para mim, no meu coração. E esse dia, ao invés de jogar videogame, não jogo videogame, não escuto música, né? Tô um pouquinho mais tranquilo, né? Uma brincadeirinha assim, né? Uma brincadeirinha mais simples. E sobretudo buscar acompanhar Jesus, né? Fazendo sua oração, papai, mamãe, né? Seus irmãozinhos, e isso ajuda muito, na verdade? Então vamos pedir a bênção de Deus hoje. Você está escutando esse nosso primeiro vídeo, contando a história de Jesus. Que Deus abençoe então você e a sua família.
Senhor Jesus, sob a intercessão da sua mãe, Nossa Senhora Guadalupe, Nossa Senhora aqui, Mãe Dolorosa, abençoe todas as crianças, abençoe seus pais e dê muita paz, união familiar, e que a morte de Jesus na cruz nos purifique dos nossos pecados e nos faça ser mais amáveis, mais compreensivos como família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Fiquemos atentos então já no próximo vídeo falando da vida de Jesus. E hoje nós deixamos ele no sepulcro, né? Depois vamos ver o que vai acontecer, de que forma, o que vai acontecer com Jesus, como nós podemos também acompanhar Nossa Senhora que tem sofrido tanto. Vamos ver então no vídeo 2, vamos contar aí para vocês, tá? Deus abençoe, Nossa Senhora proteja.